Bom, pessoal, no último vídeo a gente começou a criar essa planilha e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre formatação, tá? Formatação das células. O que é isso? Assim como no Word a gente formata o texto, né? A gente edita o texto para deixar de uma maneira mais agradável ou para seguir um determinado padrão, no Excel também a gente tem essa possibilidade. E a gente trabalha com a formatação de célula, tá? A gente pode fazer as formatações de duas formas, utilizando as ferramentas que a gente tem aqui disponíveis, né? Ou fazendo uma seleção usando o botão direito e vindo no menu de formatar células, que aqui ele também agrega várias informações diferentes. Tá? E a gente vai falar de algumas delas, certo? Bom, antes de começar a falar ali, eu quero mostrar o seguinte para vocês. Observem que nossa planilha começou a ser digitada. A gente colocou aqui o nosso título mesclado, notas de informática, etapa 1, 2 e 3. Aqui a gente vai fazer o total das notas, a média das notas, a maior nota, a menor nota, que tem os nomes e aqui de fato as notas que esses alunos tiraram em cada uma das etapas de informática. Tá? Eu botei 3 etapas aqui, que é como funciona o mecanismo do local onde trabalho, mas vamos fingir que são os bimestres em outras escolas, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestres. Mas enfim, reparem o seguinte, a gente tem aqui, as notas escolares são decimais e vão de 0 a 10, tendo uma casa após a vírgula, né? Então a gente vai de 0,0 até 10,0. E a gente tem 0,1, 0,2 e assim por diante até 9,8, 9,9, 10. Certo? Se vocês observarem aqui na nossa tela, vocês vão ver o seguinte: as notas que estão inteiras, 6, o 9, o 8, o outro 6, eles não aparecem a casa decimal. Tem algum problema nisso? Não. Vírgula 0 e sem a vírgula não muda nada, o valor continua sendo o mesmo. Mas esteticamente ficaria melhor a gente colocar essa vírgula 0 para todos os valores mostrarem uma casa decimal. Como que a gente pode formatar a nossa célula para isso acontecer? Primeiro passo, selecionar todas as células que estão assim, ou todos os campos que podem receber um valor inteiro. Tá? Então, se a gente for selecionar só os que têm o valor sem a vírgula, a gente seguraria a tecla Ctrl e clicaria em cada um deles. Ó. Mas todos os campos aqui não podem receber um valor vírgula zero. Se a gente quiser depois mexer, fazer alguma alteração. Então, o ideal é a gente mexer em todos eles. Tá? Se a gente considerar que aqui também vão ter notas, a gente pode escolher todos eles para no futuro, quando a gente colocar a nota, esse campo já está formatado também. Feito isso, escolhendo os locais onde a gente quer fazer a formatação, a gente tem duas opções. Primeira delas, a gente pode vir aqui, tá? E usar esses dois botões aqui. Se a gente parar o mouse, vocês vão ver que um aumenta as casas decimais e o outro diminui. Então basta clicar e ele vai aumentar ou diminuir, certo? Eu vou voltar aqui. Vocês vão observar o seguinte, como a maioria já tem um, quando eu clico em aumentar, que é o de cá, ele vai botar 2 na maioria, mas aí eu posso voltar aqui e vai ficar todo mundo com 1. E agora sim, o 6, o 7, o 8 e o 6 estão com vírgula 0 aparecendo. Ó. Uma outra forma da gente fazer essa formatação é utilizando aquele menu que eu mostrei. Clica com o botão direito dentro da célula ou das células que você selecionou, vem aqui em formatar células. E aqui nessa janela a gente tem várias opções. Aqui a primeira delas se chama número. E aí a gente pode mudar aqui de geral para número. E aqui a gente vai ter algumas opções referentes aos números de fato. Inclusive as casas decimais. Por padrão aqui está 2, a gente pode diminuir para 1. Tá? Aqui a gente tem como botar o ponto quando tiver valores de 1000, 2000 para ficar o ponto indicando a unidade de milhar. E pode colocar o negativo de formas diferentes, com menos ou em vermelho ou algo assim. Tanto o separador de 1000 quanto o negativo nesse momento não interfere porque a gente só está trabalhando com valores de 0 a 10, certo? Então a gente trocou a casa decimal para 1, clicou em OK. Está feita a nossa alteração, ok? Vamos dar sequência então a outras formatações que podem ser necessárias. Para ficar legal, esteticamente, visualmente melhor, a gente pode trabalhar com bordas na nossa planilha, tá? E como é que a gente coloca as bordas? Primeiro a gente seleciona a parte que a gente quer colocar borda, ou seja, toda essa área que vai ser utilizada, e a gente tem dois modos. Primeiro é vir aqui ao lado do sublinhado, a gente tem a opção de bordas, tá? São bordas pré-definidas, né? A gente pode colocar, por exemplo, todas as bordas, assim ele vai colocar borda ao redor e interna, certo? Ou vocês podem colocar, por exemplo, se desejar só a borda externa, borda só esquerda, direita, enfim, tem várias opções. E também, do mesmo jeito que a gente fez com a formatação do número, a gente pode clicar com o botão direito e vir formatar.
E aí vocês vão observar que a gente tem a opção borda aqui em uma das abas. Essa opção de borda pelo formatar célula é um pouco mais completa. A gente pode escolher tipos de bordas diferentes, então eu posso botar pontilhado, tracejado, uma linha mais grossa, enfim. Eu posso colocar uma cor na borda diferente. Eu posso escolher, por exemplo, eu quero essa linha mais grossa só em volta, no contorno daquela área selecionada, e no lado de dentro linhas mais finas. Eu posso deixar as mais finas como já estão. Eu posso, por exemplo, clicar aqui dentro e remover as linhas internas ou colocar as linhas internas. Posso remover, escolher uma mais grossa e colocar aqui dentro. Então eu tenho essa liberdade de trabalhar. Então eu vou deixar a linha mais grossa em volta e as mais finas por dentro. Eu posso colocar, por exemplo, mais grossa só nas linhas horizontais ou só nas verticais e deixar as linhas horizontais ainda mais finas. Então vamos colocar assim para a gente poder ver um pouco melhor. Ao redor vai ter a linha mais grossa, as linhas verticais serão medianas e as linhas verticais serão as mais finas. Então eu posso trabalhar dessa forma. Depois que eu terminar de colocar do jeito que eu quiser, eu posso clicar em OK. E aí, ó, a gente já tem uma planilha muito mais bonita visualmente. Além dessas opções de colocar borda e colocar casas decimais, a gente também pode mexer em outros fatores. Por exemplo, eu vou vir aqui em formatar célula de novo. Quando vocês estiverem trabalhando com outros tipos de número, por exemplo, moeda, você pode colocar o R-cifrão ou o símbolo de outras moedas, né? Contábil também é um formato parecido com moeda. Por exemplo, eu tenho aqui R$2, tá? Vou colocar aqui. Se eu formatar como moeda, vocês vão ver que o valor vai ficar assim, ó, R-cifrão 2. Na verdade, o valor que está dentro da célula é só o 2. Para isso, a gente sempre pode olhar a barra de fórmula. Se a gente digitar R-cifrão e digitar manualmente o R-cifrão, pode causar problema na hora de fazer uma conta, por exemplo, usando esses valores. O certo é sempre fazer a formatação no formato moeda quando tiver utilizando valores de dinheiro. A diferença do moeda para o formato contábil é o seguinte: se eu mudar aqui para contábil, a gente pode fazer isso aqui também. Olha o que vai acontecer. No contábil é só uma questão de formatação, é mais uma questão de formatação. No contábil, o R-cifrão fica à esquerda, o valor à direita. No moeda fica todo mundo junto, tá? Eu vou voltar aqui agora, eu vou apagar isso. Vamos voltar para onde a gente estava, lá na opção de formatar. Então a gente tem a opção de trabalhar com vários tipos de valor, tá? Data, hora, porcentagem, enfim. Aqui a gente pode trabalhar o alinhamento, tá? É aquele alinhamento que a gente tem aqui em cima, alinhar na parte de cima quando a célula é muito, muito alta. Se a gente quer colocar o texto na parte de cima, centralizado, abaixo, esquerda, direita ou centralizado, tá? E a gente tem a opção, se quiser, de colocar o texto na vertical. Vai bagunçar tudo. Eu vou clicar aqui só para mostrar para vocês, ó. Ele coloca o texto na vertical. Faz sentido para a gente utilizar aqui? Não, mas em alguma situação específica pode ser útil. Tá, vou abrir aqui de novo, formatar a célula. Então a gente tem essa liberdade, a gente pode colocar o texto virado de lado, 90 graus para cima ou para baixo, o que vai dar um efeito diferente também, olha. Também existe essa possibilidade. Então aqui na opção de formatar células a gente consegue fazer bastante coisa com os nossos valores que estão utilizados ali na nossa planilha. Essa parte de fonte é muito parecida com o Word. É equivalente a esse grupo fonte aqui. Então a gente consegue trocar o tipo da fonte, se está itálico, negrito, tamanho, sublinhado, enfim, cor, coisas do tipo. Tá? A borda a gente já falou. O preenchimento nada mais é que a cor de fundo da nossa célula. Então, por exemplo, como ela está toda selecionada, se eu quiser que todas fiquem com fundo vermelho, eu escolho aqui o vermelho, clico em OK e aí vai ficar tudo vermelho. Tá? E para fechar a gente tem a parte de proteção. Eu não vou falar muito dela, mas é só para a gente quiser bloquear ou não a edição e o movimento e a utilização dessas células, se a gente vai poder mexer nelas depois ou não. Então essa é a parte de formatação. Com ela a gente consegue fazer algumas mudanças, algumas nuances legais no nosso documento. E a partir do próximo vídeo a gente já começa a falar um pouquinho sobre algumas ferramentas aqui de cálculo e tudo mais. Antes de terminar aqui eu vou só colocar todas esses títulos aqui centralizados para ficar um pouquinho mais organizado, e eu posso fazer isso com as notas também. Prontinho. Se quiser pode fazer com os nomes também. Os nomes eu não gostei. Vou deixar alinhado à esquerda. É isso.